Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Confesso que é meio esquisito estar aqui falando e vocês estarem ouvindo pelo fone, mas tudo bem. Bom, então o intuito da minha palestra hoje é falar um pouquinho mais sobre desenvolvimento de aplicativos iOS, como é que a gente faz para desenvolver esses aplicativos e falar também um pouquinho mais sobre a experiência do usuário. Tá, então deixa eu me apresentar aqui para quem ainda não me conhece. O meu nome é Giovana Moeller, eu sou técnica em informática, me formei aí em 2019, junto com o ensino médio, e também hoje eu sou graduanda em sistemas de informação na Unesp. Também sou instrutora iOS na Alura, inclusive já fazendo aqui o javazinho, eu tenho alguns cursos de iOS lá para quem se interessar. E também sou criadora de conteúdo em algumas redes sociais, como o Instagram e o YouTube, vocês conseguem me achar lá por Girl Coding. Mas no final vai ter um QR Code também com as minhas redes sociais para quem se interessar. Bom, então, a primeira coisa aqui que a gente precisa pensar é que quando a gente desenvolve aplicativos mobile, nós temos dois tipos de desenvolvimento atualmente, que é o desenvolvimento nativo e o desenvolvimento híbrido. O que seria, então, o desenvolvimento nativo? É quando você desenvolve para cada sistema operacional específico. Então, você tem dois aplicativos que eles precisam funcionar do mesmo jeito, mas você tem um aplicativo para iOS e um aplicativo também para Android, que são os dois sistemas operacionais aí predominantes no mundo do mobile. Bom, em Android, nós temos algumas tecnologias, como o Java e o Kotlin. Quem é dev Android aí, com certeza vai saber. Eu não manjo nada de Android, tá? Então, é realmente bem separado, assim, essas tecnologias. E do lado do iOS, que é o objetivo aqui da palestra de hoje, nós temos o Swift e também o Objective-C. Vou falar melhor um pouquinho sobre as diferenças dessas duas linguagens mais para frente. Bom, do lado do nativo, nós temos um alto desempenho, porque você está ali lado a lado com o sistema operacional, mas também nós temos um alto custo, porque imagina, uma empresa precisa contratar, então, duas equipes de desenvolvimento, uma iOS e outra Android, o que gera realmente um alto custo. E também nós temos um acesso facilitado a recursos dispositivos, porque, novamente, nós estamos ali lado a lado com o sistema operacional. E, por fim, nós também temos um maior controle sobre a aparência e experiência do usuário, porque nós estamos desenvolvendo seguindo as guidelines ali de cada SO. Bom, aí do outro lado, nós temos o desenvolvimento híbrido, que também está ganhando muita força no mercado atual, e é o desenvolvimento multiplataforma, ou seja, nós temos a mesma base de código para iOS e para Android. Então, temos apenas um único aplicativo que funciona aí para as duas plataformas. Por baixo dos panos, nós temos uma compilação para o nativo, mas tem alguns frameworks, por exemplo, o Ionic, não sei se alguém aqui já ouviu falar sobre o Ionic, que ele funciona meio que um sistema como WebView, que ele meio que roda a web ali por baixo dos panos. Mas os frameworks mais comuns hoje em dia para desenvolvimento híbrido, nós temos o Flutter e o React Native, que ganham realmente muita força no mercado. Temos um menor custo também, porque precisamos de apenas uma equipe de desenvolvimento, que vai desenvolver ali o aplicativo. E, por um outro lado, eles podem pecar ali um pouquinho em desempenho, pode ter um desempenho menor. E também os acessos a recursos nativos, ele pode ser um pouquinho também dificultado, pode precisar de dependência de terceiros, como é o caso, por exemplo, do React Native. Não querendo jogar o hate para o React Native ou nada do tipo, eu já desenvolvi para o React Native, mas você tem ali uma alta dependência de terceiros, né? Você tem várias bibliotecas ali rodando ali, né, no código, então você pode ali pecar um pouquinho em termos de disponibilidade, segurança, enfim, diversas outras questões. Tá. Bom, então agora vamos falar sobre iOS, mesmo no geral. O iOS, nós temos duas linguagens de programação principais para esse desenvolvimento, que é o Swift, que é uma linguagem de programação mais moderna da Apple, que a gente utiliza em todos os projetos hoje em dia. E também nós temos o Objective-C, que é uma linguagem mais antiga, um pouquinho... É uma linguagem de sistema legados mesmo, né? Mas que ainda está em uso em alguns projetos atualmente. Inclusive, né, se vocês forem trabalhar em um projeto que já está há bastante tempo no mercado, vocês provavelmente vão se deparar com essa linguagem, com alguns códigos escritos no Objective-C. Eu não diria que você precisa aprender Objective-C para começar aí no mundo do desenvolvimento iOS, mas você pode se deparar com esse código e não necessariamente você vai precisar escrever um código Objective-C. É mais mesmo para você ler, entender como funciona e até mesmo talvez você transpilar, então,
para a linguagem Swift. Agora falando então um pouquinho das características do Swift, né? Que vamos bater o martelo, né? Essa linguagem que a gente precisa aprender então. O Swift é uma linguagem orientada a objetos e também a protocolos. É a primeira linguagem que eles consideram orientada a protocolos, né? Então, falando um pouquinho mais aí de forma técnica, né? Protocolos, que são aqueles conjuntos de regras. Quando uma classe conforma esse conjunto de regras, eles precisam então seguir à risca. É uma linguagem também fortemente tipada e também possui interoperabilidade com o Objective-C. Então, você pode fazer essa troca normalmente. Aqui eu trouxe um exemplo, não sei se vai dar para enxergar direito, mas nós temos aqui no canto superior, a gente tem o Objective-C, e no canto inferior nós temos um exemplo da linguagem Swift. Eu costumo até brincar, né, que o Objective-C ele é uma linguagem orientada a colchetes. Nesse exemplo aqui não tem muito, mas se você pegar um código Objective-C, você vai ver muitos colchetes, e é realmente uma linguagem assim bem esquisita, né, digamos assim. É uma linguagem mais verbosa e também um pouquinho difícil de entender, né? Por um outro lado, nós temos o Swift, que é uma linguagem muito mais fácil, muito mais simples. Então, realmente, é com ela que a gente programa hoje em dia. Ai, meu Deus. Uma coisa que sempre me perguntam muito é se eu preciso de um macOS para começar a estudar sobre iOS. A resposta é que, infelizmente, você precisa. Por quê? Se você quiser começar a estudar Swift, você não vai precisar de um macOS, porque o Swift ele é uma linguagem open source. Então, você consegue rodar em qualquer máquina, independente do sistema operacional, né? Então, você consegue aí rodar no Windows, no Linux, tem vários compiladores também online que você consegue rodar essa linguagem. O problema é que para desenvolver para iOS, você precisa do Xcode, que é a IDE, ou seja, o ambiente de desenvolvimento que nós utilizamos para construir aplicativos iOS. Então, você tem o quê? Você tem lá todo o fluxo de desenvolvimento, desde a construção de layouts, desde toda a programação, até a parte de testes, depuração e publicação. Tudo isso é feito pelo Xcode. E, infelizmente, ele só vai rodar no macOS, nesse sistema operacional. Aí eu trouxe aqui, né, algumas alternativas para quem quer aí se aventurar um pouquinho em iOS. Existe esse aplicativo chamado Swift Playgrounds, que ele está disponível para iPad, está também para macOS, mas como o foco é a gente não falar aqui do macOS, também, mas ele está para iPad. E o aplicativo ele é muito intuitivo. Muita gente que está começando a programar começa nesse aplicativo porque ele tem vários joguinhos assim, sabe? Ele é uma coisa bem animada. É muito legal mesmo, né? Quem tiver a oportunidade aí de explorar um pouquinho mais. E, inclusive, você até consegue construir aplicativos pelo Swift Playground utilizando um framework chamado Swift UI, que eu também vou falar um pouquinho mais sobre ele. Algumas outras alternativas que não são muito legais, né? Mas assim, eu nunca fiz, eu não sei dizer como que faz. Mas nós temos então o Hackintosh, que é basicamente quando você roda o macOS em uma máquina que não é um Mac. A Apple não recomenda isso, mas tá aí, né? Quem quiser arriscar pode tentar aí um Hackintosh. Temos também o Virtual Machine, que é a máquina virtual, e também o Mac in Cloud. O que é o Mac in Cloud? É quando você aluga um serviço na nuvem macOS. Esse serviço ele pode ser um pouco caro, mas, né, se vocês quiserem testar, né, se alguém quiser aí testar, pode valer a pena ali no primeiro mês, alguma coisa assim. E algumas opções aí mais em conta, então, dispositivos mais antigos, obviamente você não vai precisar de um MacBook Pro, Ultra, Max, não sei, o melhor assim do mercado, não vai precisar definitivamente. E também o Mac Mini, que é aquele dispositivo da Apple que também roda o macOS. Agora, então, vamos falar um pouquinho sobre os frameworks que nós utilizamos para a construção de aplicativos iOS. Nós temos dois deles no mercado, que é o UIKit e o Swift UI. Então, vamos lá. Bom, o UIKit, ele teve o seu lançamento em 2008, ele é realmente muito antigo, ele funciona desde o iOS 2.0 e, por esse motivo, ele é utilizado na maioria dos aplicativos até o momento. Como que a gente pode, então, utilizar esse framework? Nós fazemos a construção de layouts de duas maneiras, praticamente, que é com o storyboard. Imagina, o storyboard, ele é o único arquivo ali que contém todas as telas do seu aplicativo e todo o fluxo de navegação também entre essas telas.
E o View Code é a maneira programática de você construir as suas telas. Por que eles vieram, né, com o View Code? Por que essa abordagem ela é tão importante no mercado? Porque imagina lá, o storyboard é um único arquivo. Então imagina lá, vários devs mexendo nesse único arquivo que por baixo dos panos ainda é um XML. Então imagina a quantidade de conflito que não dá, né, ali no sistema de versionamento. Por esse motivo, então, eles vieram com essa abordagem do View Code, que é a forma programática da gente, então, construir essas interfaces. Mas também dá para misturar os dois sem problemas nenhum. Em questão mais de programação, né, ele segue uma abordagem mais imperativa, mas ele também tem aí mais maturidade no mercado. Porque, novamente, ele é bem antigo, lançamento aí em 2008. Acho que é 2008 mesmo. E então ele é mais utilizado no mercado de trabalho. Então sempre falo, se você quiser começar no desenvolvimento iOS, se você está buscando aí uma vaga no mercado de trabalho, você precisa aprender o UIKit. Por mais ele é um pouquinho mais difícil assim, né, do que o SwiftUI, que eu vou mostrar aqui, mas vale super a pena também. Eu trouxe um exemplo aqui de código, não sei se vocês vão conseguir enxergar muito bem, mas então esse é basicamente um Hello World, né, um clássico aí de todo mundo. Mas então, bom, como eu falei, o Swift é uma linguagem orientada a objetos, então vocês vão ver muito o uso de classes, o uso de todas as propriedades, né, da orientação ao objeto, né, como herança, enfim. E aqui, basicamente, então, estou criando aqui um texto, um Hello World, atribuindo uma cor para ele, falando também do tamanho de fonte. E, por fim, eu estou colocando ele no centro da tela, tanto horizontalmente quanto verticalmente. É um código mais verboso, né? Principalmente, acho que quem trabalha aí com desenvolvimento híbrido, Flutter, React Native, você faz isso aqui em 2 linhas, sei lá. Mas é um código, de fato, um pouquinho mais verboso. Agora, então, vamos falar um pouquinho sobre o SwiftUI, que veio aí para revolucionar a maneira como a gente desenvolve aplicativos iOS. O SwiftUI, ele teve seu lançamento em 2019, ele é bem recente, e ele é super parecido com o React Native e com o Flutter. Então, quem já testou aí pode confirmar aqui que eu estou falando. Ele também tem uma funcionalidade muito interessante, que é chamada de Live Preview, que basicamente você consegue ver as alterações do seu código em forma real. Então, tem um simuladorzinho ali no canto que você consegue ver essas alterações. Muita gente me pergunta, inclusive, qual extensão do VS Code que você usa para mostrar isso? Eu falo, não é VS Code, não. Mas essa funcionalidade é muito legal, porque antes, né, no UIKit, a gente tem que compilar o nosso aplicativo toda vez que a gente faz uma modificação, o que pode levar um tempo, né, em projetos muito grandes. E um projeto que eu trabalhei, a primeira compilação lá do dia, demorava em cerca de 30 minutos a 1 hora. Então, é realmente bastante coisa aí de compilar, porque é um projeto muito grande. Bom, então, para você começar, né, a construir aplicativos aí com o SwiftUI, você precisa de uma versão do iOS superior a 13.0, o que limita muita gente hoje em dia, né? Porque ainda algumas pessoas estão em versões mais anteriores do iOS, como acredito que a 11, não sei se a 11 ainda tem algumas pessoas, mas deve ter, né? Sempre tem algumas pessoas, a 12 também. Então, isso é realmente um fator limitante para a construção de aplicativos com o SwiftUI. Em termos de programação, tem uma abordagem aí mais declarativa, que é baseada em views, novamente, extremamente parecido com o Flutter, por exemplo, que você tem lá o row e o columns, enfim, muito parecido com o SwiftUI. Ele tem aqui um suporte multiplataforma. Quando eu falo multiplataforma, eu não quero dizer que você pode rodar em Android, não é esse multiplataforma que eu estou falando. É o fator que você pode construir tanto aplicativos para iOS, para iPadOS, que é para o iPad, para o WatchOS, que é para o relógio, e também para tvOS, que é o aplicativo da TV. Enfim, macOS também dá para você construir. Então, tudo em uma única base de código, o que facilita demais se você quiser aí trazer seu aplicativo para várias pessoas. Bom, então a Apple ela vende o SwiftUI como o futuro do desenvolvimento iOS e eu realmente acredito que seja, porque a Apple traz muitas novidades em relação ao SwiftUI, muito mais do que para o UIKit, por exemplo. Então, na WWDC de 2023, a maioria das novidades foram praticamente, não só da 2023, mas também outras anteriores, a Apple vem focando muito no SwiftUI e é realmente o que eles querem aí para o futuro. Mas a gente também precisa considerar o presente e hoje em dia nós temos muito mais aplicativos construídos com o UIKit do que com o SwiftUI.
Bom, então nós temos interoperabilidade também com o UIKit, então dá para a gente escrever normalmente código UIKit dentro do Swift UI. E também ainda se espera um pouquinho, né, da sua maturidade aí para começar, de fato, colocar no mercado, né, trazer aí toda essa experiência. Aí aqui eu trouxe um outro exemplo, que eu acho que vocês simplesmente vão optar pelo Swift UI do que pelo UIKit, porque realmente é muito mais simples o jeito como a gente escreve aqui o código com o UIKit. Perdão, com o Swift UI. Eu estou basicamente fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo com o UIKit. Estou colocando aqui o texto Hello World ali no centro da tela. Estou atribuindo, né, o que a gente fala, esses modificadores de propriedade. Eles, como diz, né, o nome, eles modificam a nossa view. Então, lembra lá, tudo é uma view no Swift UI. Então, text, por exemplo, é a view que a gente pode colocar um texto na nossa tela. E esse preview de baixo, ele é basicamente o preview. Eu deveria ter colocado uma fotinha assim da IDE inteira, mas eu não coloquei. Mas é o preview que fica ali do ladinho para a gente visualizar, então, as modificações em tempo real. Muito mais fácil, eu sei. Certo, então agora a gente precisa falar um pouquinho, né, sobre interface e experiência do usuário. Por quê? Porque nós temos diversos tamanhos, né, de interface quando a gente vai construir um aplicativo mobile. Então a gente tem que atender todos os usuários nessas respectivas interfaces. Então nós temos ali desde o iPhone, não sei qual que é o menor modelo de iPhone, acho que é o SE hoje em dia. A gente tem desde esses usuários até usuários também do iPhone 14 Pro Max, acredito eu, que seja o maior tamanho de interface hoje. Então, a gente precisa pensar aí sempre na responsividade. Acessibilidade também é extremamente importante. No projeto que eu trabalhava, a gente não subia nada em produção se a gente não passasse pelo time ali de acessibilidade para verificar se estava tudo certo. E uma outra parte legal também aqui da Apple é o Human Interface Guidelines, que basicamente é um guia de definições, né? Um guia de uma diretriz de como que você deve construir o seu aplicativo. Então, lá eles mostram, um botão é melhor construído dessa maneira. Os textos você tem esses tamanhos de fontes. Então é bem legal, um guia assim bem bacana mesmo para a gente sempre ficar ali atrelado justamente com o sistema operacional, né? Sempre proporcionar essa experiência para que fique muito similar, no caso, ao sistema operacional. Uma parte também muito importante é feedbacks visuais e animações. A Apple ela foca muito em animações. E também algumas funcionalidades que melhoram a experiência do usuário, como o widgets e o Live Activity. Eu vou mostrar aqui. Certo. Então, essa primeira imagem é o Live Activity. Não sei se vocês viram, mas acho que lançou no iOS 16, se eu não me engano. E eu adorei essa funcionalidade aqui do Uber, do iFood também, que você pode ver em tempo real ali na tela de bloqueio do seu celular. E ali nós temos também o Widgets, que é tipo uns containerzinhos assim, né, do seu aplicativo. É muito legal também. Agora eu vou falar um pouquinho de como que a gente pode publicar o aplicativo na App Store. Bom, então a gente tem aí, você precisa, na verdade, ter essa conta de desenvolvedor da Apple. Ela custa $99 por ano. É um precinho bem salgado mesmo. Mas também você pode ter diversas outras vantagens quando a gente fala dessa conta. E o processo ele pode ser um pouquinho rigoroso. Por quê? Porque a Apple ela preza muito pela segurança das suas aplicações. Não estou falando aqui no caso do Android, que o Android ele não preza, mas a Apple ela justamente vem aí com esse processo um pouquinho rigoroso, né, para você subir o seu aplicativo em produção. E por fim, nós temos também aqui o uso do Test Flight, que é basicamente o teste beta de aplicativos. Então, em vez de você mandar direto para a produção, você manda aí para esse teste, né? Você pode mandar, inclusive, para os seus amigos aí. E aí você consegue testar ele realmente, né? Coletar essas informações, esses feedbacks das pessoas, para então você colocar na publicação. E agora, então, vamos falar um pouquinho aqui sobre os pontos de foco no aprendizado. O que você precisa saber para você se tornar um desenvolvedor iOS?
Bom, eu diria aqui que você precisa saber a linguagem Swift, né? Já batemos o martelo que não. Você precisa aprender o Swift em vez de aprender o Objective-C. Você também precisa saber ali, né, o Xcode, que é a IDE que nós utilizamos para desenvolvimento iOS. Git, né, enfim, primordial aí para qualquer desenvolvedor, não é só para o caso aqui do iOS. Construção de layouts, então, né? Como é que você constrói layouts do seu aplicativo? Como é que você define essas interfaces do usuário? Então, até definir aqui, né? Primeiramente, com o storyboard, que é aquele drag and drop. Inclusive, eu não falei sobre isso, mas o storyboard, ele é muito amigável para iniciante, porque ele possui uma ferramenta de drag and drop. Então, você simplesmente arrasta os elementos assim para a tela, que é sensacional, né? Muitos iniciantes vão adorar essa abordagem. E depois, com o Vue Code, que novamente é aquela maneira programática da gente desenvolver aplicativos e que é muito utilizado em empresas também. Bom, uso de auto layout constraints, que é basicamente as regras que nós definimos os elementos assim na nossa tela. Isso ajuda muito em questão de responsividade também. Requisições para serviços externos, como qualquer desenvolvimento front-end, a gente está sempre comunicando ali com o back-end, comunicando com a API. Então, nós precisamos aprender, né, a fazer requisições para serviços externos. Algumas arquiteturas aqui que eu coloquei, MVC, que é o Model View Controller, e também o MVVM, né, o Model View e View Model, a maneira como a gente arquiteta, como a gente separa, né, as responsabilidades assim na nossa aplicação. Existem outras arquiteturas que eu não coloquei aqui, mas também são muito importantes, mas não no primeiro momento assim. No primeiro momento eu diria que são essas duas que você precisa fazer, precisa aprender. Inclusive, o MVC é o que a Apple tem como padrão dos seus aplicativos. Então, é bem simples de aprender essa arquitetura. Gerenciador de dependências também, por quê? Porque nós precisamos ter dependências externas aí na nossa aplicação. E o Cocoa Pods, que é esse gerenciador, ele é muito utilizado. Então, recomendo super aprender sobre. E também bibliotecas e APIs nativas. Então, a Apple, ela traz muito essas bibliotecas. Por exemplo, você vai utilizar algum recurso nativo do dispositivo, como localização, câmera, Bluetooth. Tem todo esse suporte já de forma nativa para você integrar no seu aplicativo. E é isso, pessoal. Muito obrigada aí pela atenção de todo mundo. É uma honra estar aqui. Eu deixei um QR Code aqui para vocês conseguirem acessar minhas redes sociais. Mas é isso.